E no vídeo de hoje eu vou te contar 5 coisas que não podem faltar no teu processo imigratório, no teu planejamento para morar legalmente em Portugal. E eu estou falando de 5 coisas, 5 dicas que você tem que trazer na tua bagagem. Eu não estou falando de bagagem de mão, mas sim no teu acervo de conhecimento que você está juntando, está se planejando para que você possa viver tudo que Portugal tem para te oferecer. Então, se você quer ter um processo imigratório de sucesso, criando ali novas expectativas, perspectivas de vida para você e também para sua família, você precisa saber dessas 5 dicas, porque de fato vão te ajudar a ter sucesso, gente. Então, se você quiser ficar por dentro desse assunto e muito mais, acompanhe esse vídeo aqui até o final, que eu te garanto que vai ter conteúdo gratuito e de qualidade que vai te ajudar a ter sucesso nesse teu novo projeto para morar legalmente em Portugal. Então me acompanha, já estou te esperando depois da vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Direito Além das Fronteiras. Eu sou o Luiz Henrique, sou advogado de imigração e no vídeo de hoje eu vou te contar sobre 5 coisas que não podem faltar na tua bagagem, que não podem faltar no teu processo imigratório para morar legalmente em Portugal. E o primeiro ponto, que é o ponto mais importante na minha opinião, todos serão importantes, mas esse aqui é fundamental, gente. Eu estou falando de planejamento financeiro. Muita gente pensa que, assim, até mesmo por um ato de desespero, quer ter uma nova vida em outro país. E pensa que ao chegar em Portugal, ao chegar em qualquer outro país, chegando lá eu me resolvo. Chegando lá eu vou buscar trabalho, eu sou jovem, eu tenho força, pronto, eu vou me regularizar, vou resolver minha vida e vou com o que eu tenho e é isso. E, gente, eu preciso ser muito honesto e muito sincero com vocês que um planejamento financeiro é a base para que você possa ter, de fato, a execução dos teus sonhos aqui em Portugal. Gente, quando você pensa em morar em Portugal, você tem que estar pronto para atender primeiro o requisito mínimo necessário para você solicitar um visto. O primeiro ponto é esse. E o requisito mínimo, eu estou falando do mínimo mesmo. Então, quando você vai pedir um visto de procura de trabalho, você precisa atender, por exemplo, aquele requisito dos 3 salários mínimos de Portugal, porque senão, muito provavelmente, você vai passar um aperto tremendo aqui em Portugal. Portugal é um país sensacional. É um país que vai te proporcionar qualidade de vida, um poder de compra, uma segurança, serviços públicos de qualidade, mas você precisa se planejar para viver o que Portugal tem para te oferecer. Então, se você não atende, por exemplo, o requisito básico mínimo financeiro para um visto de procura de trabalho, talvez seja o caso de você se planejar mais, reunir mais dinheiro para que você possa de fato morar aqui em Portugal. E além disso, gente, hoje, dois pontos são as dores de cabeça de um imigrante que pensa em morar em Portugal. Primeiro é o visto, atender os requisitos de um visto, e depois alugar um imóvel. Então, Portugal vive hoje um cenário de muita procura, muita busca por imóveis e uma oferta muito pequena. Isso gera naturalmente um leilão. Então, pessoas fazendo ofertas de um ano antecipado, 6 meses, 8 meses, e levando ali aqueles imóveis e os preços dos arrendamentos, dos aluguéis dos imóveis subiu muito. Então, acaba que o custo de vida Portugal tem subido bastante nos últimos anos. Então, quando você se planeja financeiramente, você tem ali uma folga para que você consiga se estabilizar no país. Por quê? Muita gente chega em Portugal e na mesma semana, no mesmo mês, consegue já começar a trabalhar, ter um contrato de trabalho. Outras pessoas demoram mais para conseguir se estabilizar, se requalificar no mercado profissional. Isso faz com que você acabe gastando aquela reserva financeira que você tem, que você trouxe aqui para Portugal. Então, você ter um planejamento seguro, levando em consideração que você vai demorar uns 3 meses, 3 a 4 meses para se estabilizar no país, isso é fundamental para que você possa ter um processo migratório de sucesso. Então, o que eu te recomendo? Primeiro, atende ao requisito de um visto e depois preste atenção, toma cuidado, porque você pode demorar uns 3 meses para se estabilizar, então tenha uma reserva financeira para que você consiga, de fato, se estabilizar e se regularizar aqui em Portugal. E sobre esse aspecto financeiro, gente, eu juro para vocês que eu entendo quando um imigrante me fala, Henrique, está muito difícil juntar 3 salários de Portugal aqui no Brasil, 2.460 euros. Isso cabe também um ponto de reflexão, gente. Hoje, eu estou gravando esse vídeo aqui no começo de novembro de 2024. Hoje, o dólar está quase R$ 6, 5,87. O euro está 6,30. Isso mostra como a nossa moeda está desvalorizada, como o real está desvalorizado. E a nossa moeda estando desvalorizada, o custo de vida no Brasil também aumenta drasticamente, gente. Então, isso também é algo que você precisa analisar sobre os dois lados da moeda.
olha, eu preciso ter ali um valor dos 3 salários mínimos de Portugal, é um valor um pouco elevado, R$ 16.000 para fazer essa comprovação financeira, mas se você pensar que você está se planejando, está se programando, está juntando dinheiro, está investindo para que meses depois você comece a ganhar em euro, uma moeda muito mais estável, muito mais regularizada, isso pode ser algo positivo. Isso pode ser algo que vai te motivar, porque você ganhar em euro, você ganhar 6 vezes mais do que o real, vai poder te dar um poder, vai te possibilitar ter um poder de compra melhor. Então a gente percebe, por exemplo, em várias comparações, com o salário mínimo no Brasil, quanto tempo eu levo para comprar um iPhone? Com o salário mínimo em Portugal, quanto tempo eu levo para conseguir comprar um iPhone? Então você percebe, gente, que é uma realidade assim, que é diferente. Então, um planejamento financeiro, um entendimento de que quando você estiver em Portugal você vai começar a ganhar em euro, uma moeda mais estável, isso será algo positivo, isso é muito importante para que você consiga se manter focado e se organizar para fazer esse processo migratório com muito sucesso. Outro ponto que é muito importante e muitas vezes é negligenciado, é esquecido, é deixado de lado por muita gente, é o planejamento emocional. Henrique, como assim um planejamento emocional? Gente, a gente tem contato com muitas pessoas diariamente, muitos seguidores aqui do canal, muitos clientes, e sempre é um dilema muito grande sobre a imigração. Henrique, será que eu vou na frente para ver como é, para desbravar Portugal, para depois trazer minha família, ou será que a gente vai todo mundo junto de uma vez só? Isso sempre é um dilema muito grande, e você tem que colocar na balança o peso emocional. Ser um imigrante, estar fora do teu país de origem é desconfortável, porque você vai ter que lidar com a saudade da tua família, você vai ter que lidar com um ambiente e uma cultura que é diferente da sua. Então, demora um tempo para que você consiga se acostumar a entender e, de fato, amar aquela nova nação, aquele novo país que você está fazendo parte, aquela nova cultura. Então, muitas vezes, as pessoas não contam com essa parte emocional, se preparar emocionalmente para conseguir viver aquele processo imigratório, que no início é difícil. Você conseguir fazer novos amigos, você conseguir ter um novo trabalho, você se adequar, se adaptar aos costumes daquele país, tudo isso exige que você tenha uma cabeça mais aberta, esteja mais flexível para conhecer novas pessoas, novos costumes. Então, esse planejamento emocional é indispensável, principalmente se você vem sozinho, se você vem sem a sua família, sem os seus filhos, para desbravar e proporcionar futuramente para eles ali uma qualidade de vida melhor, gente. Então, busquem ter um planejamento emocional, entendam que vocês, de fato, precisam estar fortes mentalmente para poder superar as dificuldades da vida de um imigrante, para que aí sim, depois de estabilizado, você consiga de fato desfrutar tudo aquilo que você veio viver aqui no país. Ainda sobre esse planejamento emocional, eu preciso destacar que ele começa desde quando você toma a sua decisão de morar em Portugal, de sair do Brasil. Porque você vai enfrentar uma resistência na sua família, às vezes você vai enfrentar uma resistência dentro de casa. Então, desde quando você toma a decisão de morar fora do Brasil, você já vai começar ali a lidar com os seus sentimentos. E além disso, existe um processo de aplicação de visto. E é um processo que a gente percebe que deixa o aplicante, os imigrantes, muito ansiosos. E aí, será que meu visto vai ser aprovado? Será que vai ser aprovado rapidamente? Será que vai demorar? Henrique, está demorando meu visto. Será que eu ainda vou ter chance de viver o meu planejamento para morar em Portugal? E agora? O que é que eu faço? Gente, vocês de fato precisam estar prontos para esperar. Para esperar ali de 90 a 120 dias. Se sair antes, ótimo. Mas vocês precisam entender o seguinte: quando a gente se coloca numa posição de pedir um visto, a gente está pedindo, está batendo na porta ali daquele país e falando: olha, eu quero trabalhar aí, eu quero morar aí. Posso? Esse país tem o seu processo, tem os seus funcionários, tem as suas próprias leis, e Portugal tem um processo mesmo lento, burocrático. Então acaba que um processo de visto demora de 3 a 4 meses, às vezes sai antes, mas quando você se planeja para estar pronto para viver isso, para guardar, nada te abala. Então você precisa ter paciência, precisa tentar agir com um pouco mais de clareza para entender que o que te cabe é fazer um processo, uma aplicação da forma correta, ter um processo atendendo a todos os requisitos, uma documentação enxuta, sem encher linguiça, sem ter conteúdo de menos, fazer tudo da forma correta, preencher corretamente e aguardar que seja analisado e devolvido para a tua casa. Então a gente percebe que isso é algo que consome muitos imigrantes, consome muitos aplicantes do visto. Então o planejamento emocional começa desde o primeiro ponto, quando você toma essa decisão até você chegar em Portugal. E o visto é só um degrau, é só uma etapa para que você possa viver os teus sonhos. Então mantenha a cabeça sã, busca racionalizar isso, entender que de fato é um processo demorado, não está demorando só para você, demora também para outros imigrantes, então está tudo certo.
Espera, fica tranquilo, é só questão de tempo, o teu visto vai ser aprovado. Olha, se você já está gostando dessa dica, do planejamento financeiro, do planejamento emocional, se você já está gostando do nosso conteúdo desse vídeo, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, compartilha esse conteúdo com outros imigrantes que você sabe que precisam saber disso e também já se inscreve aqui no canal, porque toda vez que a gente postar vídeo novo, você vai ficar sabendo. E aqui, gente, modéstia à parte, tem conteúdo gratuito de qualidade que te ajudam a fazer um processo imigratório de sucesso. Então, já deixa o teu like, apoia o nosso trabalho e se inscreve aqui no canal. Outro ponto que é muito importante para esse processo imigratório de sucesso, próspero, é você fazer um planejamento profissional. Saber se aquela profissão que você exerce, aquela formação que você tem no Brasil é valorizada, faz sentido você desempenhar em Portugal, ou se é o caso de você fazer ali uma recolocação no mercado de trabalho. Então, ainda no seu país, você buscar emprego, você buscar saber como funciona o mercado de trabalho, se a tua profissão é valorizada, se existem cursos que você pode fazer aqui em Portugal que vai te fazer ganhar mais, tudo isso é muito importante. Inclusive, aqui no canal, a gente tem um vídeo completo que eu vou deixar para vocês aqui, o card, para vocês assistirem depois de acompanhar essas dicas, que fala exatamente como você pode fazer para já, desde o Brasil, começar a realizar a aplicação de vagas para emprego aqui em Portugal. Então é muito importante você mapear o mercado, entender quais são os locais que vão te oferecer uma média salarial maior e ver se é de fato interessante você continuar com a profissão que você já tem experiência no Brasil e continuar aqui em Portugal, ou então buscar uma nova profissão aqui no país. Então é muito importante saber basicamente o que você vai fazer, para onde você vai, qual caminho você vai seguir. Porque às vezes eu percebo que existe ali uma ideia, um pensamento de que os imigrantes que chegam em Portugal precisam trabalhar em subempregos, ou seja, trabalhar na informalidade, fazer serviços somente braçais. Então não é assim que funciona. Quando você tem um planejamento e consegue traçar ali uma estratégia bem montada sobre a tua formação, sobre cursos que vão te ajudar, sobre empresas que você pode aplicar com a tua experiência que você já tem no Brasil, isso certamente vai te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho português e ainda mais, ganhar bem mais do que um salário mínimo aqui em Portugal. Eu sempre costumo frisar isso, gente, que muitas das vezes o imigrante pensa que ele vai chegar em Portugal e ele está fadado a ganhar um salário mínimo aqui no país. E não é assim que funciona. Não é necessariamente dessa maneira. O salário médio em Portugal é de 1.600 euros, o dobro do salário mínimo. Então você pode ganhar um mínimo? Pode, mas você também tem muitas possibilidades. Claro, buscando ter um planejamento, buscando ter formação, buscando ter novas experiências, mente aberta, você vai conseguir ganhar bem mais que um salário mínimo. Então, esse planejamento profissional é muito importante. Busca qual é a região que tem a maior média salarial para a área que você quer trabalhar e certamente esse lugar vai ser interessante para você. Tá, Henrique, tu falou sobre o lugar interessante para mim e eu quero saber da cidade. Qual é a cidade mais importante? Qual a melhor cidade para eu morar em Portugal? Olha, isso é extremamente subjetivo. E vou te explicar o porquê. Existem muitos aspectos que você precisa analisar para escolher a cidade que faz mais sentido para ti. Primeiro, como eu falei para você, essa questão profissional. Você percebe, por exemplo, que existe uma média salarial para motoristas de cargas pesadas, mas na região de Guimarães e Braga o salário é maior. Então, quando você faz essa busca profissional que eu falei na dica anterior e percebe ali que existem localidades que vão te oferecer a capacidade de ganhar mais, essa cidade já tende ali já acende uma luzinha. Você deve analisar também o que você está buscando. Você quer ter serviços, transporte público perto de você? Você vai ter um carro? Então você precisa analisar isso também. Qual é a cidade que vai te atender nesse sentido? Porque tem pessoas que vão ter um carro, então não precisa ter uma cidade com uma linha de trem, uma linha de ônibus muito frequente, porque já tem um carro. Mas tem pessoas que não querem ter carro, que querem utilizar mesmo o serviço público de transporte. Então, isso é importante analisar. Henrique, eu quero morar num ponto mais frio ou num ponto mais quente. Lá para a região sul, perto de Lisboa, é um pouco mais amena a temperatura, um pouco mais alta, ou seja, faz menos frio no inverno. Já aqui para a região norte, onde eu estou no Porto, é um pouquinho mais frio. Então você precisa analisar muitos aspectos. Mas o que eu te sugiro? Que você possa entender basicamente qual é a localidade que você vai ter ali um arrendamento mais baixo com a possibilidade de ter um salário mais alto. Arrendamento mais baixo com salário mais alto é
uma equação perfeita. Então você precisa mesmo entender o que para você faz sentido. Então, por exemplo, quem pensa em trabalhar na área de TI, é muito importante, é muito interessante que você esteja próximo de grandes centros. Se você quer ser um barbeiro, um tatuador, você precisa estar próximo de grandes centros porque existe um fluxo muito maior de pessoas, entende? Então, você precisa analisar o que você está buscando. Mas a cidade, claro, estudada, conhecendo ali o que pode te oferecer, isso é fundamental. Eu já conheço pessoas que chegaram em Portugal e voltaram para o Brasil porque foram para uma cidade que não tinha oferta de emprego, que não tinha cliente para a área dele, e ele não pesquisou antes. Precisa pesquisar, precisa saber, precisa estar pronto. Qual é o local que te oferece uma melhor qualidade de vida, arrendamento mais baixo, salário mais alto? E assim você vai conseguir definir a cidade mais interessante, mais importante para você. Uma observação importante é o seguinte: a gente percebe muita gente falando assim: ah, Henrique, eu quero morar em Portugal, mas eu vou morar mais afastado, eu vou morar numa vila, eu vou morar ali num local que tem um arrendamento mais baixo, enfim, eu estou buscando realmente ter um custo de vida mais baixo. Tudo bem. Agora, se você está chegando com o visto de procurar trabalho, você precisa entender que, para que você se regularize aqui em Portugal, consiga a sua residência tradicional, você tem que ter o quê? Um contrato de trabalho. Então, muitas das vezes não faz sentido você ir morar num local afastado, onde o arrendamento é mais baixo, se você não vai ter oportunidade de emprego, não vai ter um contrato de trabalho para se regularizar. Então, tenha muita atenção também a isso, gente. Pensem bem qual é a cidade que vai te oferecer as condições para que você possa trabalhar e ganhar mais, porque ganhando mais, você consequentemente vai ter uma melhor qualidade de vida naquela determinada cidade. E além disso, Portugal é um país pequeno, você consegue cruzar o país em 7 horas dirigindo de carro. Ou seja, presta bem atenção, escolhe a dedo qual é o local que você vai morar, porque a depender de onde você vai morar, isso pode potencializar ou então fazer ali ir para baixo o teu projeto de morar legalmente em Portugal. O último ponto, a última dica que eu quero passar para você aqui é o primeiro passo. E vou te explicar o porquê. Não adianta você ter planejamento financeiro, planejamento emocional, planejamento profissional, ter a cidade perfeita se você está entrando da forma errada, se você está entrando como turista. Ou seja, gente, aqui eu vou falar sobre o passo número 1, que é você identificar o visto de residência mais adequado para você e que atenda ali a tua necessidade e também o teu planejamento familiar, o teu perfil familiar. Então, meus amigos, o primeiro passo é identificar qual é o visto que me atende. E existem muitas possibilidades. Hoje você pode solicitar um visto de estudos, visto para procurar trabalho, um visto de trabalho se você já tiver um contrato, um visto para nômade digital, um visto para empreender, para trabalhar de forma autônoma, para trabalhar, para viver de renda passiva. Existem muitas possibilidades. Isso faz com que não vale a pena você entrar em Portugal como turista. Muita gente pensa que, eu vou escolher a entrada como turista porque vai ser mais rápido, mais fácil, vou gastar menos dinheiro. Será que é assim mesmo, gente? Para pedir um visto, o custo que você vai ter, e qualquer que seja o visto, vai ser cerca de R$ 1.100. R$ 1.100 para você resguardar os teus direitos ainda no teu país de origem. E aqui nesse canal você vai encontrar vídeos completos sobre todos os vistos de residência para quem quer morar em Portugal. Então pode maratonar, pode assistir, gente, é de graça. Pode assistir todos os nossos vídeos que você vai estar pronto para fazer um processo migratório de sucesso, para pedir o teu visto e alinhar o visto mais o planejamento financeiro, o planejamento emocional, profissional, a cidade perfeita com o teu visto em mãos. Vai dar certo, gente. Confie em mim. Quem está comigo, deixa aqui nos comentários se você quer ter sucesso, se você quer ter um processo migratório de sucesso e viver os teus sonhos aqui em Portugal. Então, faça a aplicação do teu visto. E essa aplicação pode ser feita individualmente, gente. Você pode fazer sozinho. Aqui nesse canal tem conteúdos que te ajudam a fazer isso. Agora, se você tem a possibilidade e não quer perder nem tempo nem dinheiro, você pode contratar uma consultoria completa. E o Direito Além das Fronteiras, a nossa empresa, é o teu parceiro, é a tua parceira para que você possa fazer esse processo migratório da melhor maneira possível. Solicitar o teu visto e, dessa maneira, poder chegar legalmente em Portugal. Então a gente te acompanha em todos os passos desse processo. Primeiro identificando o melhor visto, depois montando o teu processo de aplicação, te acompanhando até a tua aprovação. Então, se você quiser ter uma equipe 100% capacitada, com 100% de aprovação, eu vou deixar aqui na descrição o primeiro link de contato para que eu possa participar do teu processo para morar legalmente em Portugal. Então, se você quiser ter essa ajuda nossa, já entre em contato, manda um oi para a gente que a gente vai conseguir te ajudar e esclarecer muitos pontos para você. Já estou te esperando. Bom, meus amigos, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês entenderem 5 dicas, 5 pontos que não podem faltar no teu planejamento para morar
aqui em Portugal. Gente, tenham em mente que isso aqui é ouro, gente. Isso aqui são dicas que de fato vão te ajudar. Se você tiver ali esses 5 requisitos, você vai, confia em mim, você vai ter um processo migratório de sucesso. Então, eu quero agradecer a tua atenção. Comenta aqui se você gostou desse vídeo. Deixa o teu like, se inscreve no canal. Já estou esperando o próximo vídeo. Até mais!